E aí guys, pra quem não me conhece, eu sou o Tiush e hoje eu farei um guia completo da Arlequino feito por um main Arlequino, onde eu passei desde seu lançamento jogando e estudando a boneca apenas por gostar dela, e resolvi repassar tudo que eu aprendi e entendi pra vocês em vídeo, de uma forma fácil e direta com explicações. Esse guia vai te dar dicas, explicar talentos, armas, times, artefatos e entre outros. Arlequino, a quarta mensageira Fatui, ou também conhecida como o Pai, é um main DPS Pyro focado em contrato de vida e ataques normais, e seus times em gerais, como para qualquer outro DPS, é um complemento de dano e reações. Agora começaremos pela ascensão de nível, a pedra de ascensão Pyro, fragmento da melodia dourada, rosa arco-íris e insígnia de recruta. Sobre a ascensão de talentos, nós usamos guia da ordem, a vela desvanecendo, que é um pedaço do boss semanal da Arlequino nas ruínas dispersas, insígnia de recruta. Antes de continuarmos, eu vou explicar o contrato de vida para vocês não ficarem perdidos, coisa que eu duvido que aconteça. Bom, o contrato de vida funciona da seguinte forma, assim como já diz o nome, é relacionado à sua vida. Um valor em porcentagem da sua vida vira um contrato. Pode ser obtido pelo personagem ou por inimigos. Quando você pega o contrato, fica uma barrinha vermelha em volta da vida do personagem. E enquanto estiver ativo, o contrato vai sugar um pouco da sua cura, mas você ainda vai poder ser curado, só que em quantidade menor. No caso da Arlequino, enquanto em combate, ela não pode ser curada. Habilidades. Começaremos pelo ataque normal. Convite para decapitação. É uma sequência de 6 ataques com 7 instâncias de dano. Seu auto-ataque possui uma passiva chamada Máscara Vermelha da Morte, onde, quando ativada, Arlequino obtém um aumento de dano muito grande em todos seus ataques derivados do auto-ataque. Mas como que ativa isso? Basta Arlequino ter um contrato de vida com 30% ou mais de sua vida máxima. Quando ela tem um contrato de 30% ou mais da vida máxima dela, ela ganha infusão Pyro, que não pode ser substituída. Por exemplo, se você ultar com o Candace e trocar para Arlequino com um contrato, ela não perderá a infusão Pyro, e toda vez que os ataques normais atingirem um inimigo, causará dano adicional baseado no ataque multiplicado por certa quantidade do contrato de vida atual. Isso consumirá uma parte do contrato por hit acertado. E Tiush, como eu consigo o contrato de vida dela? Habilidade elemental, tudo são cinzas. Arlequino dá um dash pra frente onde causa dano pyro contra vários inimigos e os marca com o comando da dívida de sangue. Tá, Tiush, mas você ainda não explicou como ela ganha o contrato. Calma, ansioso, eu só te resumi a skill, bora continuar. A dívida de sangue dura 30 segundos e a cada 5 segundos ela causa uma instância de dano pyro contra o inimigo, ou no máximo de 2 instâncias. E o dano é considerado habilidade elemental. Logo, nenhum set que buffa o auto-ataque consegue maximizar seu dano. Mas Tiush, e o contrato? Para obter o contrato é simples. Quando Arlequino usa um ataque carregado ou usa sua ultimate em inimigos marcados, vai absorver ou absorver e eliminar a dívida de sangue que aplicou nos inimigos. Cada comando absorvido dá para ela um contrato de vida equivalente a 65% de sua vida máxima. Arlequino pode ganhar um contrato equivalente a 145% dentro dos 35 segundos após usar a habilidade. Lançar a habilidade elemental novamente durante esse período redefine a contagem da duração e o limite do contrato de vida. Certo, Yoshi, mas por que quando eu marco o inimigo, uso o carregado para absorver o contrato e ulto, eu perco o contrato? É simples, a sua ultimate causa dano e se cura com base no seu contrato. Ultimate, Ascensão da Lua Ominosa. Arlequino bate suas asas de lua de sangue onde absorve, ganhando o contrato e elimina a dívida de sangue ao seu redor, causando dano pyro em área. Logo após isso, ela remove o tempo de recarga da sua habilidade elemental e regenera a própria vida. A quantidade regenerada é baseada no valor do contrato de vida e no ataque. Agora falaremos sobre as passivas. Somente a dor pode ser compensada. Quando algum oponente que está afetado pela dívida é derrotado, Arle ganhará um contrato equivalente a 130% da sua vida máxima. 5 segundos depois de uma dívida ser aplicada, ela será elevada a comando da dívida de sangue pagamento, onde quando absorvido fornece para Arlequino um contrato equivalente a 130% da sua vida máxima. O contrato criado dessa forma não pode ultrapassar o limite original do contrato, que são de 145%. Somente a força defende. Arlequino ganha 1% de resistência em geral para cada 100 pontos de ataque acima de 1000. O aumento máximo de resistência é de 20%, ou seja, 3000 de ataque. Somente a Lua Ominosa sabe. Enquanto Arlequino estiver em combate, ela ganha 40% de bônus pyro, e somente pode ser curada através de sua ultimate. Curas derivadas de outros personagens não vão curar Arlequino. Na verdade, só vão diminuir o contrato dela fora de combate. Constelações, C1. Todas as vinganças e dívidas são minhas. A Máscara Vermelha da Morte, que é a passiva do ataque normal, é fortalecida em 100%. Além disso, enquanto estiver no estado de Máscara Vermelha da Morte, a resistência contra interrupção é aumentada quando ela realiza os ataques normais e carregados. C2. Todas as recompensas e retribuições são minhas para dar.
Dívida de Sangue lança agora um comando da Dívida de Sangue Pagamento. Antes tinha que esperar 5 segundos. Quando Arlequino absorve a dívida, ela lança uma lua de sangue que causa 900% de seu ataque como dano pyro em área e aumenta todas suas resistências elementais e física em 20% por 15 segundos. Pode ser ativada a cada 10 segundos. Tem que desbloquear a passiva, somente a dor pode ser compensada. C3. Você se tornará um novo membro de nossa família. Aumenta o nível dos ataques normais de Arlequino em 3. C4. De hoje em diante, amor e proteção mútua. Quando absorve alguma dívida, a recarga de sua ultimate reduzirá em 2 segundos e regenerará 15 de energia para ela. Pode ocorrer a cada 10 segundos. C5. Sozinho estamos mortos. Aumenta o nível de sua ultimate em 3. C6. O dano da sua ultimate é aumentado no valor do ataque de Arlequino, multiplicado por 700% do contrato de vida atual. É um nuke absurdo. Nos 20 segundos depois de usar a habilidade elemental, o ataque normal e o supremo terão sua taxa crítica aumentada em 10% e seu dano crítico aumentado em 70%. Esse efeito pode ser desencadeado a cada 15 segundos. Agora nós falaremos sobre suas armas. As armas free to play. Nós temos o Penhasco Obscuro, que é obtido apenas pela barganha da Paimon, a Perdição do Dragão, que é apenas em gacha e é recomendado ter um Double Hydro, e caso você tenha feito o evento, Lâmina do Vento do Mensageiro. Sobre as opções de passe de batalha, nós temos a Lança de Duelo e a Canção de Fjord, onde a Canção de Fjord necessita ter 3 elementos diferentes no time para fazer um bom uso de sua passiva. As opções 5 estrelas, nós temos obviamente a assinatura dela, que é o Semblante da Lua Carmesim, a Lança de Jade, o Báculo de Roma, Báculo das Areias Escarlates e a Espinha Celestial no piores dos casos, caso você não tenha nenhuma das armas citadas. E opções para começo do jogo, nós temos o Protótipo Estelar ou Perfurador de Luas. E a Borla Branca, com um ataque baixo, mas entre essas duas opções, quando ela estiver Refino 5, é a melhor. Sobre os times são diversificados. Existem muitas opções para aqueles que realmente gostam de jogar com comps variadas, mas se fosse para eu classificar os melhores times, eu diria que depende da sua necessidade. Por exemplo, uma conta com Arlequino C0 sem assinatura ou com assinatura, eu recomendo comps com reação elemental. E como opções nós temos o famoso arroz com feijão, que é o vaporizar. Sua arma vai depender do que você tem, mas com a Perdição do Dragão pode ser usada e vai cair muito bem por conta da sua passiva. E menção honrosa pro meu amigo Chiquinho e Xilonen. E caso você goste e tenha dedo para jogar sem suporte, por conta da skill e da passiva do Chiquinho, acaba te dando conforto, porque quando você tomar um golpe e as espadas estiverem ativadas, reduz o dano recebido, sem contar que o inimigo que encostar no seu personagem ativo enquanto as espadas estiverem ativadas, eles serão afetados por Hydro. Uma Vulca, pelo incrível que pareça, também dá pra jogar, por conta da passiva dela. Guys, só passando aqui nesse momento do vídeo pra falar o seguinte, eu gravei essa parte do vídeo, tava na primeira parte do beta, onde o bônus era de 50% de dano no ult da Mavurca. E acaba que foi mexido e eu não tinha visto, porque eu tava muito ocupado no trabalho, e pra melhorar eu tive que formatar o PC e perder todos os arquivos de edição, de vídeo e tudo mais, e não consegui editar bonitinho pra vocês, sabe? Então eu peço desculpa. Mas o bônus máximo que pode ter no ult da Mavurca é de 40%, beleza? E junto com o 7, o máximo é de 80%. E sem contar que eu não falei da Citlali, que é uma ótima boneca, mano. Uma ótima boneca. Reduz a resistência pyro, com 7 de heróis bufa até 40% de dano e você consegue ficar aplicando melt. Então, mano, é uma ótima boneca, tanto pra Arlequino, quanto pra Mavurca, quanto pra qualquer outro boneco, pyro e hydro, beleza? Fiquem com o vídeo aí. Transpassa 50% de bônus de dano para todos os membros da sua equipe, que vai decaindo com o tempo. E caso você use o 7 Pergaminho do Herói, são mais 40% de bônus de dano, totalizando 90%. Isso é muita coisa e dá pra usar em Overload, principalmente com Arlequino, Chevreuse, Ororon e Mavurca. E sobre a conclusão das comps, em geral são diversificadas e sua necessidade também. Mas se fosse pra falar algo em específico, eu sou cadeirinho do Hyper Carry, porque eu gosto muito de ver o dano do boneco entrando seco. Mas temos comp de Burn, Hyper Carry, Vape, Overload, Melt, Chaos, Melt Reverso e por aí vai. E com Xilonen, as comps melhoraram muito, porque ela é uma ótima suporte. Então, tanto comps de reação quanto comps Hyper Carry, ela encaixa muito bem. Vai depender da sua conta e das suas preferências. Mas facilmente ela substitui um Zhongli, um Kazuha e uma Sucrose. E que por sinal, ela também funciona muito bem junto com eles. Como jogar? É muito simples. A forma que vocês vão jogar com essa boneca não tem segredo. Para alguém que é C0, você necessita dar o E do Arlequino antes de toda a rotação do seu time. Mas por que, Tchux? Porque, assim como eu expliquei antes, e espero que vocês tenham prestado atenção, você tem que esperar 5 segundos para que o contrato de vida seja atualizado, para que ela ganhe mais contrato, caso contrário, ela vai ganhar uma porcentagem pífia de contrato e você não vai dar dano completo que ela pode causar. Então você usa o E dela primeiro, faz a rotação de todo o time, algo que conte pelo menos 5 segundos, volta com o Arlequino em campo, usa seu carregado e maceta os bichos. Não tem segredo e fica repetindo isso. Para constelações C2 ou
mais, a única diferença é que você não precisa esperar 5 segundos para absorver o contrato máximo, então você consegue começar a rotação com os suportes. E resumindo, muda porcaria nenhuma quase. Arlequino é um boneco front-load, onde o dano do começo é alto e vai decaindo aos poucos. Ela tem uma grande vantagem que pode sair de campo quantas vezes forem preciso sem perder a infusão, e isso é muito bom. Mas Xuxa, você falou e falou, mas não comentou sobre qual set usar na Arlequino. Relaxa, Zetoba, vou falar agora. Como todos sabem, a Arlequino tem um set que é perfeito para ela e que é indiscutível, certo? Que é o Fragmento da Harmonia Fantástica, que veio junto com a atualização de quando ela apareceu, que você farma em Fontaine e na Ilha de Petrichor. Com meus testes de dano, que eu vou deixar a planilha na tela para vocês printarem e abrirem a imagem no computador de vocês, com o set de Harmonia em geral tem o melhor desempenho, e não tem que ser discutido. O set de Harmonia, quando seu contrato de vida aumenta ou diminui, você vai aumentar o dano do personagem em 18% por 6 segundos, o que pode ser estacado até 3 vezes, resumindo são 54% de bônus de dano. Porém, teve um set que se igualou de dano com Harmonia, que foi o Reminiscência Nostálgica. Antes que perguntem sobre, eu recomendo esse set apenas para pessoas com C2 ou mais, porque a partir do momento que você usa a sua habilidade, você tem que bater, e como eu tinha falado, da C1 para baixo, tem que esperar pelo menos 5 segundos para absorver o contrato. Você giva 15 de energia elemental para obter o bônus de dano de 50% em ataques carregados, ataques normais e imersivos por 10 segundos. Mas por questão de segurança, só valeria a pena você usar esse set se você tivesse algum shielder muito forte, como o Zhongli Full Vida. Mas caso você não seja uma batata jogando, você pode sim optar por esse set sem se preocupar, mas já avisando que são 15 de energia elemental givado. Você vai sim ultar algumas vezes, mas você terá que ter 15 de energia com Arlequino para ficar com buff 100% do tempo, mas em geral a longo prazo a Harmonia ainda continua sendo melhor com uma decadência de dano menor em geral. Set do Gladiador, obtido apenas matando o boss em geral, é uma boa opção e até utilizável para questões de ser um set provisório que você provavelmente vai ter sobrando. Se o portador for de espada, lança ou espadão, aumenta o dano dos ataques normais em 35%, mas ele ainda fica atrás do Harmonia e do Reminiscência. Um bom set geral, mas não é o perfeito. Um set alternativo que dá pra usar é Reminiscência Incompleta. Existe uma forma muito específica de jogar com ele, que é fazer a reação de queimadura para estacar o dano. Ele funciona tanto em campo quanto fora de campo. Depois de você sair de combate, por 3 segundos aumenta o dano causado em 50%. Em combate, se não houver inimigos queimando por mais de 6 segundos, esse bônus de dano será reduzido a cada segundo em 10% até chegar a zero. Quando existir um oponente queimando, aumentará em 10% até 50%. Esse efeito pode ser ativado até quando o personagem não estiver ativo, e apenas por desencargo de consciência, eu também testei os Ecos do Sacrifício, mas é um set podre, é horrível, inconstante e não presta. Mas Xuxa, você falou sobre os sets, mas não falou os status em que focar. É simples, o boneco é focado em taxa, dano crítico, ataque, proficiência elemental e recarga de energia. Mas Xuxa, quais seriam os bons números para cada status? A taxa, eu recomendo 70 para cima, a minha preferência vai ser sempre acima de 75, mas é questões pessoais. O dano crítico sempre acima de 180. O ataque mais de 2000 e a proficiência beirando entre 100 e 120 está ótimo. Mas Xuxa, o que eu uso na areia dela? A areia dela é de ataque por cento, não tem segredo. Por mais que você veja no Akashi umas pessoas com areia de proficiência, mas cálice de pyro ou ataque, os status deles são muito perfeitos. Então não sei se cabe numa realidade geral, mas caso você tenha muito ataque com status nivelados, dá pra usar sim uma ampulheta de proficiência. E antes de entrar no assunto do cálice, que por sinal é muito bom, eu vou explicar para vocês o contexto. Desde que eu peguei Arlequino, eu tenho uma meta de ter 90 de taxa e 230 de dano. Aí você me pergunta por quê? Porque como meu objetivo é a C6, e com a C6 eu ficaria 100 de taxa e 300 de dano. E no meio tempo de fazer as anotações e testes deste vídeo, eu acabei ganhando um cálice de ataque, e acabei upando por desencargo de consciência, que por sinal me deixou muito mais perto do meu objetivo, como está aí na tela. Agora que eu dei um contexto, eu irei explicar para vocês. Arlequino é um boneco que você pode usar um cálice de ataque ou de pyro. Mas aí de novo você me pergunta por quê? Arlequino, pela passiva dela, ela ganha 40% de bônus pyro quando entra em combate. Caso você use ela coberendo C6, é mais 15%. E ainda tem o buff do Kazuha, caso você use. Aí você vai e me pergunta, mas o que isso tem a ver? Tudo, né, mano? Prestando atenção, não? Dependendo dos seus subs, status do cálice e da sua comp, o cálice de ataque vai ser melhor do que o bônus pyro. E nem foi o meu caso, já que eu uso ela com Kazuha, Zong e Bennett. Mas em geral, se tiver status quase parelhos, o bônus pyro ainda vai continuar sendo melhor. No meu caso, eu obtive o ganho de dano, mas no seu pode ser diferente. Para comprovar isso, eu acabei utilizando uma Shilonen C2 de uma amiga minha para teste e o bônus pyro se saiu melhor do que o de ataque por cento, por conta da quebra de resistência ser muito alta e com a C2 ganhar 45% de ataque. Com tudo isso, a explicação resumida é o seguinte: se eu tenho um cálice de 46,6% de ataque com mais 45% da C2, seria muito alto, e o ataque que, sem contar como no exemplo, tem um buff
do Banish, então compensa mais o bônus Pyro. Quanto mais status você tem, menor vai ser o esquerdo dele. O bônus Pyro vai ser melhor e só é trocado dependendo dos substatus e do seu time. Como não entrei em tanto detalhe nas partes anteriores sobre tudo, falei mais por cima as coisas. Caso você tenha vontade de costelar Arlequino, saiba que o primeiro gap de dano vem na C1, que aumenta a porcentagem da passiva Máscara Vermelha. E de segundo gap temos a C2, onde acrescenta o dano em área e elimina o tempo de espera para a elevação do contrato. Logo em seguida a C3, onde o aumento de nível do ataque básico. E a C4 é mais uma consideração de suporte, não seria algo que aumentaria o dano dela. A C5 aumenta o dano da ultimate, mas por mim não tem um aumento tão grande e que só faria muito efeito a partir da C6, onde essas duas últimas considerações seriam um complemento, onde você tem um gap máximo de dano que envolve a sua ultimate, onde você ganha energia, reduz o cooldown da ultimate e ainda eleva o nível dela, que tudo isso soma com os status da C6, que te dá 10 de taxa e 70 de dano, com um acrescento de dano na ultimate do ataque multiplicado por 700% do contrato atual. Resumindo, a C4 e a C5 eu julgo como um complemento para a C6. Obviamente é opinião minha, mas se fosse realmente para falar até onde vale investir em constelações, até a C6 é perfeito, mas já como eu gosto de esquipar boneco, mentira pra caralho, eu vou para a C6. Em geral, vocês fazerem isso, vocês perdem muita oportunidade de bonecos bons, o que fariam vocês se divertir ou complementariam a comp de vocês, que no meu caso foi a Xilonen que tive que skipar por conta da C6. Falando na Xilonen, também pedi para um amigo meu fazer uns testes para mim rapidão em live, o Crápula Games, que por sinal é o dono do maior guia de DRE que eu já vi em todo o YouTube. Nenhum chega aos pés desse guia dele e recomendo muito vocês passarem no canal dele e deixarem na descrição. Inclusive, muito obrigado primo que me disponibilizou a conta com C0 para os testes. A Xilonen é realmente um dos suportes já feito, essa quebra de resistência ajuda muito qualquer boneco e como eu falei antes, não seria diferente para Arlequino e o complemento de dano é muito bom. E com tudo isso, cheguei a uma conclusão onde, como eu tentei manter uma especificação de build para todos os bonecos em torno de 70 de taxa e 200 de dano, eu percebi algo. A proficiência era muito variada e os ataques também. E todas mantendo o mesmo padrão com o Calyx Pyro. A sua build vai da sua sorte, paciência e motivação. Os números que eu falei sobre status é algo vago. Eu recomendo porque foi onde todos os testes, onde os 70 de taxa e 200 mais de dano, 2000 de ataque e mais de 40 de proficiência foi onde se saiu muito bem. Mas como muitas pessoas não têm paciência para buildar, por mais que seja mais fácil do normal chegar nesses padrões, pelo simples fato dela acender dano crítico, sim, eu deixei pra falar só agora que ela acende dano crítico, cheguem perto desses números, porque realmente é algo recomendado a ponto de fazer diferença ir muito menos do que isso. Arlequino é um ótimo DPS Pyro, é algo realmente recomendado para todo mundo ter, é uma boneca que consegue facilitar muitas coisas, possui um dano muito alto e é fácil de jogar, pode parecer muita coisa, muita picuinha pra lá e pra cá, mas realmente é fácil de jogar com a boneca. Como ela prioriza ataques básicos, acaba que ela não é cara de investimento, ela consegue extrair muitos de bonecos T4, como por exemplo Shingeki, a Fischl, e falando na Fischl, por sinal uma das melhores comps free to play atualmente dela é a comp de Overload, onde tem Arlequino, Fischl, Bennett e Chevreuse. De preferência, esses T4s tem que estar costelado para extrair 100%, mas por serem T4, é uma das melhores opções free to play. E por questões de alto investimento, ela é uma boneca que até C3 tem um aumento de dano que ela utiliza 100% do tempo. Então, tanto quanto free to play, quanto o alto investimento da boneca e em comps, ela utiliza 100%. Só por essa questão deixa a boneca acima de muitos bonecos que existem atualmente no jogo. Só pelo fato dela não perder a infusão quando troca o boneco já é um avanço muito grande para um DPS. Que sem contar, ela ser usuária de lança, ela bate muito rápido. Arlequino não necessita de muita recarga, com 115% de recarga ela já consegue ter uma boa frequência de ult, até mesmo porque ela gera 5 orbs de energia elemental, que é muita coisa por sinal. E uma forma que eu gosto muito de jogar com ela, que é muito bom, mesmo tendo ela C3, eu curto muito começar toda a rotação com o E dela e trocar para o primeiro boneco que vai usar o ult, para redirecionar as partículas para esse primeiro boneco que vai gastar energia elemental. Nesse caso, esse próximo boneco ganharia 5 partículas Pyro, isso ajudaria a ter o ult mais cedo, e como todo começo de rotação não vale usar o ult de começo, então esse primeiro momento realmente não tem um impacto de orb ser direcionado. E mesmo assim, caso você tenha C4 que reduz o cooldown da ult e gera mais energia para Arlequino diretamente, não vai ser problema nenhum. Em questão de shield, de escudo, nós temos também a Citlali, que é um ótimo boneco, que escala com proficiência e uma ótima aplicação também. Então eu recomendo muito comps de Melt, Overload, com todos esses bonecos novos de Natlan. Muito obrigado Flexus também por ter disponibilizado a conta com C6 para eu testar. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, porque demorou muito tempo mesmo para fazer esse vídeo. Demorei cerca de 3 a 4 meses para fazer tudo isso, recolher o material e eu trabalho também em escala 6x1, só tristeza. Sem contar que ainda tive que regravar o vídeo e reeditar, porque a antiga forma dele estava muito desproporcional. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu sou o Tiush, faço lives na roxinha todo domingo a partir das 2 horas. E se tiverem dicas, deixem nos comentários. Um beijo pra vocês e fiquem bem.